Para quem é tutor ou pai e mãe de pet, sabe a alegria que traz para o coração ouvir que o animalzinho de estimação é parecido com a gente. Até algumas manias se tornam parecidas no decorrer do dia a dia. Em contrapartida, existem outras situações que se tornam parecidas e não são legais. São as doenças. Pois é, os bichinhos têm tanto a ver com a gente que até algumas doenças, infelizmente, são comuns entre humanos e animais. Na pandemia de Covid, vivemos as dúvidas sobre Covid em pets, agora com a epidemia de dengue, será que eles também são vulneráveis à doença? Fora outros problemas que têm afetado muita gente, agora com a mudança de temperatura, como influenza, virose e assim por diante. Mas afinal, essas doenças também afetam os pets? Quem conta pra gente agora, aqui no nosso programa, é a Mara Rejane Bressan, que é médica veterinária, já esteve com a gente outras vezes, né, Mara? Boa tarde. Boa tarde. Mara, a gente vive um turbilhão de informações, né? Especialmente agora, nessa epidemia de dengue que a gente vive, tem a preocupação com os animais. Bichinho de estimação, o cão, o gato, pega dengue? Não, isso é mito, gente. A dengue é uma doença de humanos, não transmite para animais, nem dengue, chikungunya, essas doenças são de humanos. Não há transmissão para animais, não. Então, embora o pet possa ter alguns sintomas, que às vezes, né, são semelhantes até em humanos, isso. vai representar que ele está com alguma outra coisa, mas não dengue. Isso, dengue exatamente. Pode ser descartado. Pode descartar. Mas existe uma preocupação, porque o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue e outras doenças e que está circulando aqui na nossa cidade, cada vez mais contaminado, ele sim transmite outras doenças para o pet. Quais são? Isso é correto. Então, assim, o Aedes aegypti, como outros mosquitos, também transmitem doenças para os pets, que não é a dengue. Então, a gente tem uma doença chamada dirofilariose, que mais conhecida é popularmente o verme do coração. Provavelmente algumas pessoas já tenham tido esse conhecimento. Então, o próprio mosquito, ele vai picar um animal contaminado, o hospedeiro definitivo da dirofilariose é o cão, então ele vai picar um cão contaminado, vai picar outros cães e vai transmitir sim. Então, assim, o verme do coração, quando o animal contaminado apresenta sintomas, são sintomas graves. Então, assim, a gente tem sim essa transmissão pelo próprio mosquito, mas não que seja a dengue. A dengue não tem transmissão, não. O que faz o verme do coração no pet? O verme do coração, ele tem tropismo, na verdade, por veias pulmonares. Então, ele vai se alojar no pulmão e, consequentemente, ele vai se deslocar para o coração, tá? Então, uma vez ele atingindo o coração, depois de um certo tempo, ele vai causar no animal, normalmente, tosses, pode causar, porque faz hipertensão pulmonar, inflama o pulmão, no coração pode causar cansaço também no animal, né? Tanto no coração quanto no pulmão. O animal fica mais relutante para brincar, fica mais cansado, tosses, então podem acontecer. E com essa disseminação do mosquito da dengue agora, sim, é um fator preocupante para a gente como veterinários que essa doença comece a se disseminar. A gente já está tendo alguns casos positivos aqui, que não era comum aqui na nossa região, era mais comum em regiões litorâneas. Porém, a gente vai com os pets para o litoral, volta com eles muitas vezes contaminados, tá? E a partir do momento, né, Mara, que você comentou que tem mais casos, então, né, de animais contaminados com o verme do coração, o mosquito Aedes aegypti pica esse animal e aí leva para outros, então, né? Exato. Essa preocupação. Exatamente. Então, assim, o cão é mais comumente afetado, né? Principalmente cães machos. Não há nada que comprove o porquê cães machos são mais afetados. Cães de vida livre, cães que têm acesso à rua, sítio. O gato também é afetado, porém de uma maneira assim não tão comum, é mais raro em gatos, tanto em gatos quanto em humanos, né? Humanos também podem ser contaminados, mas não é algo tão comum. O cão é o hospedeiro definitivo da dirofilariose. Olha só, a gente não tinha falado desse assunto ainda aqui no Ver Mais, eu acho então, bem importante. Verme do coração, que é transmitido, né? O mosquito Aedes aegypti, que tem incomodado, né, muito aqui, a gente cuida tanto, né, com os focos e tudo mais. Então, o animalzinho, o pet, não vai ter a dengue, mas pode ter outra doença. E aí a gente precisa ficar muito atento a isso. Muitas dúvidas chegaram nesse período agora, especialmente de dengue. Por exemplo, um potinho de água e de repente ali tem a larva do mosquito e o animal come, né, ou bebe junto na água e tudo mais. Pode acontecer alguma coisa? Dengue está descartado. Não, dengue está descartado e não tem nada que comprove que essa larva vá transmitir algo para ele. Essa doença que eu relato, que é a dirofilariose, ela é exclusivamente pela picada do mosquito, tá?
Então, não seria pela ingestão da larva, né? Não há nenhum conhecimento que a gente tenha, né? Algum estudo que comprove que a ingestão da larva cause algum contratempo para eles. Tá? Mara, a gente falou, né? A gente começa a ficar muito parecido com o bichinho, né? Às vezes até a gente está meio para baixo e doentinho, o animal sente isso também. Agora, com relação a essas viroses, H1N1, influenza, Covid, que a gente tem tanto agora nesse período, eles também são vulneráveis a essas doenças, os pets? Não, na verdade eles são vulneráveis sim a doenças respiratórias como a gente, também com a mudança de clima, mas não especificamente a nossas doenças. Então eles têm às vezes os mesmos sintomas, espirros, febre, a famosa dor de garganta, faringite, eles têm isso também, mas não especificamente porque eu tenho, não que eu vá transmitir isso para eles, tá? Ou vice-versa, né? Não é a mesma doença, não. E com a mudança de temperatura, a gente deve tomar cuidados específicos agora com a saúde deles, para que eles não tenham sintomas, por exemplo, gripais, né? Vamos dizer assim? Sim, os cuidados sempre são importantes. Começando pela alimentação, a gente sempre reforça muito, o animal que come bem, o animal que se alimenta corretamente, como a gente também, a saúde tende sempre, a imunidade estar boa, a saúde estar bem também, decorrente da alimentação. A gente também, o nosso organismo é a mesma coisa, eu sempre falo, é muito semelhante, né, com o do animal. Se eu estou me alimentando bem, a minha imunidade vai estar bem e eu vou evitar muitos problemas, mas prevenir uma gripe num animal, tipo uma faringite no animal, é difícil. É difícil, É né? difícil. Evitar que vá para chuva, fique em ambientes abertos, no frio. Eu acho que essa que é a prevenção como para a gente também, tá? Certamente. Pessoal da produção, então tem pergunta? Então vamos ver quem está fazendo pergunta. Juliana, olá, posso passar repelentes em pets? Olha, boa pergunta, Juliana. Mara, o que você diz? Na verdade, a gente tem repelentes específicos para pets, não seria o nosso repelente neles, né? Então, o nosso repelente pode causar alergias, reações de pele, espirros nele. A gente já falou algumas vezes, né, que produto de humanos não devem ser usados em animais, né? Tem que ter esse cuidado, né? Eles têm o produto específico para eles, então hoje a gente tem farmácias de manipulação, tem lojas grandes na cidade, tem vários locais que você consegue comprar produtos para justamente prevenir. Da mesma forma que eu acabei de falar, a dirofilariose, ela tem uma medicação que pode ser preventiva da doença. Não era tão comum ouvir falar, porque a gente nunca teve incidência tão alta desse mosquito, né? Então agora tendo isso, existem sim maneiras de prevenção. É bom que cada tutor converse com seu veterinário, o veterinário vai orientar certinho. Existe sim uma medicação preventiva para isso, tá? Existe uma medicação preventiva, existe. Mas para quem não quer a medicação preventiva, pode comprar um repelente específico de pet? Pode passar em cães e gatos? Pode, tem que cuidar que alguns repelentes que utilizados em cães não pode utilizar em gatos, tá? Ah, então são também específicos, tem que tomar cuidado. Né? Mas esses repelentes, por exemplo, você orientaria o uso? De repente vai para uma região que tem muito foco do mosquito, que a doença está, né? E de repente a probabilidade de ter mais Aedes aegypti nessa localidade? Já orientei alguns tutores que, por exemplo, vão para a praia, em épocas de verão, usar alguns preventivos sim para o mosquito. Já orientei e oriento meus clientes a isso mesmo. Maravilha. Mara, muitíssimo obrigada pelas informações. Destaca aí pra gente poder encerrar, qual é o principal cuidado que você teria agora quando a gente fala dessas doenças, e é tão bom ter a Mara aqui para poder tirar essas dúvidas, porque afinal de contas existe muito mito, né? Então assim, muito. Aí a gente quis trazer para dizer que realmente não tem dengue em pet, Covid em pet, também não existe, mas de que os animais estão vulneráveis a tantas outras doenças, né, específicas aí do mundo animal, e agora com essa mudança de temperatura a gente sabe que eles também sofrem, né? Sofrem sempre, a mudança de temperatura tanto para o calor quanto para o frio, como para a gente, o nosso corpo reflete isso para eles também. Eles estão dentro de casa, eles são criados como filhos, né? Dormem no nosso quarto, tem caminha, são cobertos no inverno, coisa que no sítio não acontece, então eles estão mais vulneráveis. Então a prevenção sempre é o melhor remédio. A gente tem maneiras de prevenir tudo isso que eu comentei hoje, né? Tem maneiras de a gente fazer uma boa alimentação, uma boa prevenção, o repelente que foi questionado existe sim, existem maneiras de você se prevenir contra isso, tá? Muito bom, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Recebeu a Mara Regiane Bressan, que é médica veterinária, tirando todas as nossas dúvidas, né? Afinal de contas, muitos mitos e verdades sobre o mundo pet. Obrigada pela presença mais uma vez, Muito obrigada também. Mara.